Então, título da lição de hoje: Batismo com o Espírito Santo. Distinção, evidência, propósito e resultado. Distinção significa de forma diferente. Então, o Espírito Santo ele não age de forma igual para todo mundo. Não é para todo mundo que ele vai agir como agiu em Atos, onde todos estavam reunidos num lugar e havia uma promessa que o Espírito Santo ia estar presente e todos esperavam por ele. No livro de Atos 1 fala que o Espírito Santo desceu e todos que estavam reunidos naquele local, que era em média de 120 pessoas, todos falaram em línguas, e naquele momento houve um vento e ardeu como fogo. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a lição nos ensina que o Espírito Santo ele age de forma distinta, então de forma diferente. Às vezes você fala, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Às vezes você já foi assim, só porque para você foi de algo diferente. Não foi só em falar em línguas. Falar em línguas é um dom, e nem todo mundo recebeu esse dom ainda. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para o Evangelho. Então, a experiência com o Espírito Santo ela é distinta, de forma diferente. E o que ela faz na vida da pessoa? Ela causa regeneração. O que é? É mudar a pessoa que está triste, está em pecado, e fazer ela se sentir bem e se sentir feliz. O Espírito Santo tem muitas funções. Então nós vamos estudar sobre isso. Como funcionava o Espírito Santo? Então o Espírito Santo ele também é Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia de uma forma diferente, como age hoje. O Espírito Santo ele não era chamado de Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Deus. Então, em Gênesis, quando no livro 1 de Gênesis, Deus fala assim, que o Espírito de Deus pareava sobre as águas. Ele não falava Espírito Santo, falava Espírito de Deus. E como agiu o Espírito de Deus, que é o mesmo que o Espírito Santo hoje para nós? O Espírito de Deus, como a gente vai estudar aqui, ele capacita a pessoa para fazer a obra dele. Então, ele entrava na vida de alguém, a pessoa fazia a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, e depois ele se retirava da pessoa. Então, ele funcionava assim. Tem vários e vários exemplos de homens de Deus que foram capacitados pelo Espírito de Deus e depois o Espírito saía deles. Um exemplo, Noé. Noé, o Espírito de Deus entrou nele e ele foi capacitado a criar a arca através do Espírito de Deus. Tem Josué, tem Golias não, Sansão, o Espírito de Deus entrava nele e dava muita força para ele. Então ele aprendeu, quer dizer, o Espírito Santo entrou nele, só que devido ao pecado está na vida dele, ele acabou perdendo o Espírito de Deus e ele perdeu as forças. Então, o Espírito de Deus ele capacita a pessoa, dá força, dá coragem, dá ânimo, dá avivamento, e a pessoa é capaz de fazer o que ela não era. Então, vários homens de Deus foi capacitado pelo Espírito para fazer a obra dele. Já no Novo Testamento, Deus prometeu
deixar um consolador. Esse consolador é quem? O Espírito Santo. Aí já não falou mais do Espírito de Deus, falou do Espírito Santo. Então, Jesus é uma coisa que eu achei interessante estudando sobre Jesus. E o Cássio falou na aula passada. Ele não ficava falando que ele era Deus. E aí, quando João Batista foi batizar ele, João Batista viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele. Aí João Batista reconheceu que ele era o Messias, que era o Salvador, que era o que eles tanto esperavam. Então, as outras pessoas eram capacitadas com o Espírito Santo, tinha coragem, tinha força, fazia a obra de Deus. E quando o Espírito Santo se manifestou em cima de Jesus com uma forma de pombo, que João Batista reconheceu. Então a lição, ela foi tirada do livro de Atos, que fala como o Espírito Santo se manifestou e já começou a morar aqui na terra. Antes não, ele vinha, capacitava a pessoa e depois que a gente voltava para o céu. Então Jesus prometeu o Espírito Santo. Quando ele morreu, ressuscitou, chegou lá na casa dos irmãos, porque ele não queria que a cidade visse ele. Então ele se manifestou somente para os discípulos dele, e os discípulos ficaram assustados com ele. E eles viram um espírito chegando, que foi Jesus. Eu não sou um fantasma, pode tocar em mim e ver que eu ainda sou de carne. Olha minhas mãos, estão furadas, eu sou o Cristo. Então os discípulos ficaram assustados com ele, mas viram que ele ressuscitou. E aí os discípulos ficaram 40 dias com Jesus, e ele falou de todas as suas obras e prometeu o Espírito Santo, que iriam deixar ele como conforto, porque até aí os discípulos de Jesus, eles não tinham ousadia nenhuma de fazer as coisas, eles apenas estavam aprendendo. Eles eram, talvez, tímidos, eles não tinham ousadia de expulsar demônios, de curar enfermos e etc. Eles não tinham essa ousadia. Então, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, e Jesus, diante dos discípulos, foi levado à glória, os discípulos ficaram esperando a promessa que Jesus fez de todos ser batizados com o Espírito Santo. Então todos aqueles discípulos ficaram com essa promessa: não, então vamos esperar o Espírito Santo. Então todos estavam reunidos em um local, não diz que é a igreja, não sei, talvez a casa de alguém. Pelo jeito a casa tem que ser muito grande, para caber 120 pessoas. Então todos estavam ali reunidos, orando, buscando a Deus. Quando Deus liberou o Espírito Santo desceu naquele local, batizando todos com o Espírito Santo. Então a revista aqui fala assim: em Jerusalém, então isso aconteceu em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então naquela época onde o Espírito Santo desceu, todos falando em língua, e naquela região estava habitando todas as pessoas de todos os cantos do mundo, naquele local. E muita gente, ao ver aquela situação, começaram a criticar, achando que eles estavam bêbados, que eles estavam alterados. Mas a Bíblia diz que era por volta das 9 às 10 da manhã. E eu acho que ninguém já acorda bebendo cachaça, pinga, vinho. E eles ficaram assustados com aquilo. Se eu não me engano, foi Pedro que veio lá daquela multidão que estava sendo batizado,
e começou a falar de Deus, do Espírito Santo, para aquelas pessoas. E naquele momento, 3.000 pessoas se converteram através do Espírito Santo. Então, não foi só a palavra de Pedro que fez aquelas pessoas se converterem. Foi o Espírito Santo que já estava na vida de todos eles. Então, o Espírito Santo mora dentro da gente. Então, a gente tem um período da vida da gente que a gente está triste. Então, eu acredito que o Espírito Santo fica triste com isso e ele se retira da gente por um tempo. A gente tem que buscar a presença dele para que ele volte a fazer morada na gente de novo, porque ele não se corrompe ficando em um corpo impuro. Por isso que nós crentes temos o Espírito Santo em nós. Por quê? Fomos nascidos de novo. Então, quando nascemos de novo, o Espírito Santo volta a morar na gente, e quando a gente está em pecado, o Espírito Santo se retira da gente. Por isso que temos os momentos tristes e os momentos felizes. Por quê? Porque o Espírito Santo ele aviva. Por isso que pedimos para o Espírito Santo avivar a gente. Então, seguindo a lição, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, que são de várias formas. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, visando capacitação para o serviço e testemunho. Então, quando você fala, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Mas o Espírito Santo, ele foi citado em línguas no livro de Atos. Depois, pelo que eu pesquisei, não foi citado mais. Então, ao falar em línguas, você recebeu um dom. Não quer dizer que você sendo batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Não é todos que vão falar em línguas. Mas o Espírito Santo ele vai te capacitar para serviço e ser testemunho. Se eu já falei alguma coisa errada, você me corrige. Se não falar em língua, não é batismo no Espírito Santo, é do solar. Aí assim, ele é cheio do Espírito, você é cheio do Espírito Santo e não ser batizado não falar em língua. Aí é cheio do Espírito, mas não é batizado. Aí ele só confirma o batismo quando fala em língua estranha. Não significa que não é cheio do Espírito Santo, mas não é batizado, se não falar em língua. Só esse detalhe que é a lição do Espírito. Ah, sim. Tá bom? Uhum. A pessoa foi batizada de falar em língua estranha. E Deus usou uma maravilha, lecionar, pregar, cantar. Então, o Espírito Santo ele tem várias funções. Um é capacitar para o serviço. Às vezes você não é bom numa coisa, mas quando você pede o Espírito Santo para te ensinar, para te capacitar, você começa a ser bom naquilo. Um exemplo que eu citei foi Sansão. Vamos supor, ele era fraco, mas quando o Espírito de Deus capacitou ele se tornou forte. Mas ele pecou. Então, a partir de que ele cometeu pecado, que ele se contaminou, o Espírito de Deus saiu dele e ele acabou a sua unção. Então, o Espírito Santo, ele também nos dá regeneração e santificação. Se você está em pecado, se você é desviado, e você abre o coração para que Deus trabalhe na sua vida, o Espírito Santo entra na sua vida e te faz uma regeneração. Ele tira o pecado e você vai começar. Aí o Espírito Santo vai começar uma vida de santidade através de você. Então ele vai começar, não é de uma vez que você vai virar santo, não é bem assim. Ele vai começar a trabalhar na sua vida, te alertando do perigo, te ensinando cada coisa que você precisa. Isso é a lição. A regeneração é mais uma obra do Espírito Santo. Na regeneração,
a mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal a uma vida cristã. O Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior. Então, se você está triste, o Espírito Santo tocou em você, na mesma hora, Deus abre sua mente para ver a obra dele. E aí no mesmo momento você já muda o seu semblante, você já fica alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo muda na mesma hora seu modo de ver as coisas. Então você se torna nova criatura. Então vamos a ação do Espírito Santo na vida do pecador tem como objetivo esclarecer as verdades de Deus, mostrando-lhe a graça, a misericórdia e o amor de Deus, expresso no sacrifício de Cristo no Calvário. É através do Espírito que somos regenerados, santificados e transformados para viver a vontade de Deus. Então, as diferenças do Espírito Santo, ela também nos traz santidade, consagração e separação para dedicação a Deus e ao seu serviço. Então Deus vai capacitando cada pessoa para que ela vai se evoluindo, para que ela seja apta para fazer a obra dele. Aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição da regeneração é mantida e fortalecida. A santificação do Espírito Santo produz em nós os salvos em Cristo. Cremos na atualidade dos dons do Espírito, dos dons espirituais, e a necessidade de todos os discípulos de Jesus Cristo buscar a ousadia e o fervor pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Contudo, também é bíblico que profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas não é atestado de santidade. Então, os discípulos de Jesus, eles eram chamados de discípulos quando Jesus estava presente com eles. Quando Jesus foi para a glória, eles começaram a ser chamados de apóstolos. E aí, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles ganhou ousadias para falar de Deus. E foi quando todos eles começaram a proclamar o Evangelho. Então, quando você vê às vezes uma pessoa que expulsa demônio, faz maravilhas, isso não é atestado de santidade. Tem uma peça teatral que mostra Deus voltando e chamando pessoa por pessoa, e várias pessoas é aprovado, e um deles fala assim: eu expulsei demônio em seu nome, eu profetizei, eu evangelizei. Mas por trás daquilo que eles faziam, eles não tinham santidade. Mas mesmo assim, eles conseguiam expulsar, evangelizar, profetizar, mas não faziam o que era agrado de Deus. Então, por eles não ser santo, é um exemplo da peça. Deus falou: afasta de mim que eu não vos conheço. E aí, na atualidade, cremos que os dons espirituais, cremos na atualidade dos dons espirituais. Então, falar em línguas é um dom. Eu ainda não consegui falar em línguas, mas eu já chorei muito na presença de Deus, enquanto muitos falavam em línguas, mas eu não tive a ousadia de falar em línguas. Mas eu acredito que eu também fui batizado do Espírito Santo. Eu só não falei em línguas, mas o pastor disse que tem que falar, então vou buscar mais. Pode. Na verdade, não vou te falar que não é um dom, porque existe vários dons. Tem dom de falar em esses vários dons.
É isso aí, aprendemos juntos. Então, distintas do batismo do corpo de Cristo, que há diferenças do batismo no corpo de Cristo. Todos que estão no corpo foram alvos da ação do Espírito, ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Em Gálatas, o batismo em Cristo, sois um em Cristo. Assim é possível afirmarmos que todos que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo. Mas não significa que todos já foram batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas formas do Espírito. Então a revista nos ensina que quando o batismo em Cristo, sois um em Cristo. Assim é possível afirmar que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo. Mas o dom de falar em línguas não é para todos, mas pode ser que foram batizados sim. Então, 2. Evidência física e inicial. Existe uma palavra estranha, que chama aglossolária. A palavra estranha quer dizer línguas estranhas. Então, aglossolária significa línguas estranhas. Então, as línguas estranhas é uma das primeiras evidências, que é um dos primeiros sinais que a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. Sinais sobrenaturais no dia do Pentecoste. Então, no dia do Pentecoste, quando o derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, os 3 sinais foi um som como de um vento e linguagens repartidas como de fogo e falar em outras línguas. Então o Espírito Santo, a primeira coisa que você vê na pessoa física, quando ela é batizada, é falando em línguas. E é claro, quando a pessoa, é um exemplo só, está queimando, ela não vai ficar paradinha. É por isso que a gente vê algumas pessoas sapateando, pulando, rodando. É um símbolo, como se o Espírito Santo estivesse queimando. A pessoa não consegue ficar quieta. Por quê? Porque é simbólico como o de fogo. E línguas repartidas, ela também recebe o dom na mesma hora e começa a falar em outras línguas. Lembramos que vento e fogo faziam parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento. Então tem uns profetas de Deus, acho que é Elias, não é? Quem? Acho que é Elias. Orou e caiu fogo do céu e consumiu um holocausto. Então, o Espírito Santo de Deus que fez isso. E tem vários outros exemplos, né? A sarça ardendo, era que, não sei se me engano, é Moisés, e ele viu a sarça, no caso é a árvore, né? Pegando fogo, mas não queimava. Do mesmo jeito seria o crente sendo batizado do Espírito Santo. Ele pode estar, por exemplo, pegando fogo, mas ele não se queima. E o Espírito Santo ele age desse jeito, é o que a gente pode imaginar, né, no caso.
Assim é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas indicando capacitação para testemunho profético. Então, falar em línguas é o Espírito Santo capacitando você para falar e trazer uma profecia. Um exemplo disso, quando alguém quer trazer uma profecia para a igreja, ele fala em línguas várias e várias vezes e depois fala a profecia. E ele fala a profecia e fala em línguas, fala a profecia e fala em línguas. Então, isso é um dos evidências físicas que a gente vê, é algo que a gente vê quando o Espírito Santo desce e começa a usar as pessoas. E quando o Espírito Santo te usa, você consegue abrir a mente da outra pessoa e ela consegue enxergar além do que ela costuma enxergar. Outras pessoas, vamos supor, que não tem o Espírito Santo, ela fala para a pessoa, fala e ela dá nem moral. Mas quando a pessoa que tem o Espírito Santo fala, o Espírito Santo entra na vida da pessoa, a partir daquele momento ela já começa a enxergar. O Espírito Santo traz um renovo na mente, ela consegue ver o perigo. Então Lucas, um exemplo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ao iniciar seu ministério terreno, orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Agora seus discípulos também oraram, aguardando o cumprimento da promessa, e veio do céu o mesmo Espírito e é derramado. Então, os discípulos de Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque estavam orando, estavam buscando. E o mesmo Espírito que Lucas orou e desceu do céu, também os discípulos que estavam reunidos naquele lugar também receberam o mesmo Espírito. Então, línguas estranhas como evidência inicial. Nós acreditamos ser as línguas estranhas uma evidência do Espírito Santo. Alguns outros não possuem esse entendimento, pois acreditam que este batismo é evidenciado por outros meios, fazendo com que critiquem a glossolalia, que critiquem as línguas estranhas. Com frequência, estes homens concordam que ao falar em línguas estranhas não é para os nossos dias. Então, ao falar em línguas, isso aconteceu por volta, se eu não me engano, de alguns anos depois que Deus prometeu o Espírito Santo. Se vocês conseguirem me lembrar por volta de qual ano mais ou menos depois que Jesus foi para a glória, que aconteceu o batismo, ou não cita, acho que não cita, né? E eles ficaram esperando o Espírito Santo por vários tempos. Há 50 dias. Né? Por isso que é chamado Pentecoste 50 e significa 50. Penta e 50. 50 dias após a promessa. Ele prometeu, subiu ao céu, e 50 dias depois ele já na festa de Pentecoste, 50 dias depois. Agora faz sentido, né? Então, por volta de 50 dias, né, que aconteceu esse feito, todos falaram em línguas. Então ainda tem gente que critica o falar em línguas. Tem pessoas que dizem que isso não é para os nossos dias atuais, e é o que nós iremos aprender. Então a Bíblia, no livro de Atos, ele cita 3 lugares
que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E a nossa revista também diz que Pedro estava, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro estava em um lugar e um homem que chama Cornélio mandou chamar ele para ir na casa dele. Mas aparentemente, se eu não me engano, Cornélio não era cristão, ele era meio rebelde. Isso. Aí termina. Então Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio. Chegou lá, Pedro falou tudo que tinha acontecido no dia do Pentecoste. E eles, vendo aquilo, eles também quis participar. E toda a família de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo. Então naquele local também aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no batismo do Espírito Santo, onde estavam reunidos 120 pessoas. Então foi a partir daí que o ministério de Jesus começou a crescer. Foram 120 pessoas que foram batizadas. Então Pedro foi pregar para as palavras de Deus. As pessoas estavam lá fora criticando as línguas estranhas. E a partir dali, várias pessoas de várias regiões, que diz que até 3.000 pessoas, viraram cristão. Então, no mesmo dia, já dá 3.120 pessoas que ficaram cristãos, já começaram a seguir a palavra de Deus. Então, como nós falamos, falar em línguas é uma natureza profética. Se você também não recebeu o dom de profecia, você também talvez não consiga falar em línguas, porque é através de falar em línguas você consegue fazer uma profecia. Senão já se torna às vezes profecia da carne. Exemplo, eu ainda não posso falar em línguas. Então, se eu tentasse profetizar, seria da carne, que é o Espírito Santo que capacita a gente para isso. Dom pentecostal contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para serviço e testemunho. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas. Então não é porque você não falou em línguas que você tem que se isolar. O Espírito Santo te capacita para fazer a obra dele. Então temos que magnificar Deus, anunciar as virtudes de Deus, e com ousadia em todo tempo, até que Cristo venha. Então, como a revista falou, que nem todos vão falar em línguas, mas que possa estar cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo, mas que mesmo não falando em línguas, você pode ser usado pelo Espírito Santo para fazer outras coisas e ser capacitado para contribuir com a obra de Deus. Então Lucas, ele revela que ele vê o falar em línguas como um tipo especial de profecia. Foi Lucas que escreveu o livro de Atos?
É isso mesmo. Propósito e resultado. Então, qual que é o propósito do Espírito Santo e qual o resultado? A importância de buscar essa experiência desfaz alguns equívocos quanto à expectativa gerada com a vivência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta, no sentido de separabilidade e qualidade. Resumindo, a importância de buscar o Espírito Santo é uma experiência diferente. Para você é de um jeito, para o outro é de outro jeito. Então, devemos vivenciar, que é viver essa experiência. Então, trata de uma experiência diferente, no sentido de separabilidade e qualidade. Se o Espírito Santo entra na vida do cantor, ele vai ser capacitado a cantar e louvar a Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida do tocador, ele vai ser separado para cantar e tocar para Deus. E outros são capacitados para pregar, para louvar, para adorar, para limpar a igreja. O Espírito Santo ele capacita cada um e dá o resultado para cada um conforme o que ele quer. Um exemplo é um nome diferente, eu não me lembro direitinho o nome dele, mas Deus capacitou ele para fazer a arca. Não, a arca. É nome diferente. Isso. Então Deus capacitou ele para construir a arca da aliança. Isso. É do templo. Moisés. Ele fez a arca de ouro, né? Os itens da arca, o anjo. Isso, é o Bezaleel. Esse nome estranho mesmo. Depois que Deus capacitou ele. Isso. Então o Espírito de Deus. É muito bom para a gente lembrar. Então o Espírito de Deus capacita cada um. Então ele recebeu o dom de fazer as esculturas que ia ficar em cima da arca. Depois a Bíblia fala que é na arca mesmo. E ele foi capaz também de ensinar outras pessoas. Então o Espírito de Deus já mostra aqui que ele foi capaz de ensinar. Então quando o Espírito está em você, você é capaz de ensinar e as pessoas vão aprender. Por quê? Porque o Espírito Santo ele entra na pessoa e abre a mente dela. Vai a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa fala e a pessoa voa na maionese. Pode dizer. Não consegue entender. É um exemplo, puxando um pouco para a política. Às vezes você fala para uma pessoa sobre um certo presidente e ela tem a mente dura de não enxergar o perigo que tem lá na frente. E aí o Espírito Santo não, ele abre a mente da pessoa, esclarece o perigo e aí evitando que o mal aconteça. É por isso que devemos buscar a presença dele, para que possamos ver o perigo. Então é por isso que temos que buscar. Propósito do batismo com o Espírito Santo. 2 textos extraídos de Lucas, Atos, que registram a palavra de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem ser revestidos do poder. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento do poder. Já o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva. Assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje. Afinal, também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Então, vocacional vem de voz.
Então, precisamos do poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita para anunciar o Evangelho. Se você tentar anunciar o Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo, as pessoas não vão te dar moral, elas vão te ignorar. Então existe hora para tudo. Este batismo é plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Isso significa o revestimento do poder de Deus para os serviços divinos. A capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Então, nessa vida a gente tem que aprender. Depois que aprende, que você consegue ensinar. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus, e Jesus ensinava para eles de uma forma diferente do que ensinava as pessoas daquele local. Então Jesus ensinava os seus discípulos, e eles foram aprendendo, mas eles não tinham ousadia de pregar a palavra de Deus ainda. Após ser batizados do Espírito Santo, eles foram revestidos e receberam poder para pregar a palavra de Deus. Aí que eles foram capacitados e tiveram liberdade e ousadias para falar de Deus. Os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Como nos exemplos registrados no Antigo Testamento e visto na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em viver comprometido com a tarefa missionária e identificado como progresso espiritual. Então, quando você é revestido do Espírito Santo, você não vai ser igual como era antes. Você vai ter ousadia, você vai querer progredir sua vida espiritual. Então você vai começar a querer ser comprometido, porque você teve uma experiência muito boa naquilo. E assim foi com os discípulos. Eles sentiram tanta vontade, mas tanta alegria, tanta ousadia, que eles saíram por todos os lugares pregando a palavra de Deus, trazendo o Evangelho e ganhando vários cristãos e crescendo o ministério deles. E aí foi quando começaram a surgir as igrejas e começaram a espalhar o Evangelho. Por quê? Porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Então eles tiveram ousadia e comprometimento de viver para a obra de Deus. Resultado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é o reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo dos céus concede o crente o poder para combater contra as forças do mal, do poder e do Espírito Santo. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo no Espírito Santo apenas com falar em línguas e a evangelização mundial. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito Santo em outros aspectos na vida de um crente. Então não devemos e precisamos ter cuidados para não achar que o batismo com o Espírito Santo é apenas como falar em línguas. Então às vezes a pessoa fala: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas existem várias formas de ser batizado. Não é só falar em línguas, mas é uma confirmação, como o pastor nos ensinou. Então tem 4 exemplos aqui de resultados do batismo com o Espírito Santo na vida do crente.
Uma, como a lição diz, né? Quando você aceita Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Então, um exemplo aqui: 4 resultados do batismo com o Espírito Santo na vida de um crente. Maior dinamismo espiritual, maior desejo e resolução para orar e interceder, maior glorificação do nome do Senhor. Então, às vezes a gente está no culto e todos orando, buscando a Deus, louvando. Uns falam em línguas, outros começam a glorificar a Deus, outros começam a falar glória, glória, e começa a animar o culto. Outros começam a louvar. Então, isso também se torna o batismo com o Espírito Santo. Ele nos traz esse desejo de você ver uma pessoa doente, uma pessoa passando necessidade, e ele traz o desejo da gente orar por aquela pessoa. E a lição que eu tentei passar hoje seria essa, sobre o batismo. E há muitos e muitos anos a gente vem estudando essa mesma lição. Eu já estudei essa lição várias vezes na minha infância, e cada vez ela se renova, cada vez a gente aprende um pouco com ela. Então, para finalizar, conclusão: que cada discípulo de Cristo na atualidade seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela essa experiência sejam estimulados a buscar continuamente e serem cheios do Espírito Santo para edificação da igreja e da glória de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. E minha aula de hoje é só essa. Se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês nos perdoam, mas tentei falar o que está na revista. Se tiver errado aqui, é isso aí. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a quem é de direito.